Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esta 8ª Pascal, o Evangelho sempre nos enche o coração, pois os discípulos estão cumprindo aquele preceito que o Senhor havia dito a eles, de regressarem à Galileia. E lá vós me encontrareis. Foi o que nós ouvimos o relato de Jesus na segunda-feira. Por isso é interessante nós compreendermos a continuidade dos fatos. Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena, ela avisa aos discípulos, Simão, Pedro e João correm ao túmulo, encontra o sepulcro aberto e ali, depois Maria volta, encontra Jesus, ele a chama pelo nome, eles voltam ao grupo dos discípulos e agora já estão de novo voltando para a Galileia. Interessante, esse retornar à Galileia significa retornar ao início, voltar à origem, no ambiente no qual eles primeiramente estavam, onde foram gerados, foram criados, onde começaram a trabalhar, a ganhar a vida, pois boa parte deles eram pescadores, trabalhavam, e nesse trabalho o Senhor os encontrou. Encontrando-os, o Senhor os chamou a se tornarem seus discípulos. E tornando seus discípulos, eles acompanharam ao longo de 3 anos Jesus, que anunciava o reino e pregava o Evangelho. Depois de todos os acontecimentos da sua paixão, morte e ressurreição,
eles retornam de novo a essa terra. Aqui tem algo a nos ensinar de modo vocacional. Primeiramente, Deus nos chama no ambiente no qual estamos inseridos. A nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família. Todos nós fomos chamados por Deus a partir do lugar em que nós estávamos. Se você encontrou a sua esposa, se você encontrou o seu esposo, foi naquele ambiente de família, onde vocês tinham algo em comum. Vocês se encontraram nos almoços de família, nas festas de família, naquele ambiente. Foi ali que Deus um dia os chamou. A mesma coisa na vivência da vocação sacerdotal, vocação religiosa, no ambiente de família, no ambiente de igreja, que Deus nos chamou. E precisamos ser gratos a Deus, porque foi precisamente neste lugar que Ele nos encontrou. Não existe um lugar específico para o Senhor nos chamar. Ele sempre nos tira do lugar em que estamos para tornar-nos novas criaturas. Por isso, esse retornar de fato à Galileia é retornar à origem de quanto foi bom aquele início de amizade com Jesus, quão foi bom um dia o Senhor ter se dignado olhar para nós e nos chamado a uma missão. E sabendo que essa missão, ela comporta de modo especial a vivência cotidiana com Jesus. Porque sabemos que os discípulos ao longo de 3 anos viveram tantas coisas estupendas, milagres, sinais, prodígios, tantas coisas, mortos que ressuscitam, paralíticos são curados, surdos que voltam a ouvir, mudos que voltam a falar, leprosos que são curados, sinais extraordinários da ação de Jesus. Mas a vida cristã não é feita somente desses momentos extraordinários. Ela é feita também dos momentos comuns e rotineiros que Ele quer que nós estejamos com Ele. Por isso precisamos ser gratos ao Senhor pela normalidade da nossa vida, pela rotina do nosso trabalho, a rotina da nossa casa, a rotina de uma paróquia, de uma vida sacerdotal, de uma vida religiosa, pois são essas coisas simples e rotineiras que formam o nosso coração na fidelidade. Nós não podemos querer ter uma vida vocacional baseada somente em coisas extraordinárias e estupendas, porque boa parte da nossa vocação é feita de coisas comuns e rotineiras. E é nessa rotina que nós encontramos e amamos o Senhor. É isso que Jesus quer fazer recordar aos seus discípulos, porque precisamente para isso que nós somos chamados a estar eternamente com o Senhor, a anunciar o seu nome, para que as pessoas amem a Jesus Cristo, para que elas compreendam que Jesus é o centro de suas vidas. Insisto muito nisso. Ainda quando não se tem prodígios e milagres, precisamos continuar amando a Jesus. Assim também na nossa casa, ainda quando não tem coisas extraordinárias, continuamos amando a nossa família. Na vida sacerdotal, na vida religiosa, ainda quando não tem grandes acontecimentos, continuamos fiéis e amando a Jesus e a Santa Igreja. Nós precisamos colocar isso em nossos corações. Devemos parar de procurar aquilo que é extraordinário e começarmos a amar a vida comum com Jesus. A oração diária, a Santa Missa diária, a confissão frequente, a caridade cotidiana, a paciência para com o outro, a caridade e a paciência com aquelas pessoas que nos são difíceis, o perdão àqueles que nos azucrinam. Ou seja, são coisas comuns que vai formando o nosso coração. Rotineiramente é isso que devemos fazer. É isso que queremos aprender também, vocacionalmente, com Cristo ressuscitado, que nos manda também voltar a Galileia. E lá, os discípulos reconhecem o Senhor. Ao ir pescar, João, o discípulo que Jesus amava, reconhece de imediato, é o Senhor. Que nós possamos também reconhecer Cristo em nossa casa, em nossa família, no ambiente no qual estamos. E assim como Pedro, nos lançarmos. Como a grande fé, eu me lanço em direção a Deus. Eu me entrego totalmente aos seus projetos. Porque isso nos ensina que nós não devemos reservar nada para nós. Mas lançarmos significa o quê? Gastar a nossa vida em prol daquilo que vale a pena, que é tornar o nome de Cristo conhecido. Peçamos ao Senhor a graça de amarmos a rotina da nossa vida e de uma vida cristã que todos os dias nós rezamos de modo especial para que o Senhor possa chamar em nossa paróquia, em nossa cidade, jovens para o sacerdócio,
jovens para a vida religiosa, para que eles compreendam que a vida precisa ter algo a mais, que significa uma aventura com o Senhor. Assim como os discípulos que deixaram suas redes, deixaram seus barcos e seguiram a Jesus e se lançaram numa nova missão, assim precisamos propor algo grande para os nossos filhos, netos, afilhados, para que eles se dediquem a algo que vale a pena, algo que